Jó capítulo 9, versículo 32, nós vamos ler apenas o versículo 32, o 33, o 34 e finalmente o 35. Os que encontraram, digam amém. Muito bem. Então o texto bíblico diz: Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então, eu falaria sem medo, mas esse não é o caso. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, que fale ao nosso coração nessa noite. Senhor Deus, obrigado pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos na Tua casa e de Te prestarmos culto. A nossa vida é Tua, nós Te pertencemos e queremos viver assim. Talvez haja entre nós pessoas que estão buscando a Tua face e de uma maneira talvez instintiva, sem perceber que é o Senhor quem os está guiando, estão aqui nesta noite. E, ó Deus querido, o que eles estão buscando não é diferente daquilo que temos buscado desde o dia em que o Senhor nos alcançou, que é a ajuda do Senhor. Queremos ser ajudados por Ti e queremos declarar para que todo mundo ouça que de fato somos dependentes do Senhor. E como é bom viver nesta bendita dependência. Assim que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações e mentes para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-nos também a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Jesus, Ele é o nosso grande ajudador. Ele é aquela pessoa que nos ajuda e é aquela pessoa com quem nós, de fato, podemos contar com Ele. O livro de Jó, para quem talvez ainda não saiba, ele é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. Mais antigo até do que o Pentateuco. Foi escrito provavelmente entre 1500 e 1800 antes de Cristo. E nós devemos entender que o contexto de Jó é um contexto contemporâneo ao patriarca Abraão. Jó, como vocês leram nessa semana, nossa igreja está fazendo a leitura do Velho Testamento nesse ano de 2026, ele era da terra de Uz. Vocês se lembram disso? Lá no início do livro já identifica o lugar onde ele vivia. Uma região cuja localização não é bem certa. As pessoas não têm convicção, os especialistas, da sua localização. Talvez em algum lugar em Edom ou em algum lugar ao norte do deserto arábico. E nesse caso seria precisamente em Midian, a terra onde vivia Jetro, sogro de Moisés. Então, provavelmente, nós não sabemos. Outras pessoas, especialistas, ainda vão defender que essa terra de Uz era algum lugar próximo às colinas de Golã. Se você for em Israel, certamente não houver um conflito armado ali, o guia turístico provavelmente vai te levar às colinas de Golã, lá no extremo norte de Israel, e você vai poder conhecer este lugar. Seja como for, antes do relato da criação registrado por Moisés no livro de Gênesis, nós temos esse registro aqui no livro de Jó, e um registro muito, muito especial e muito importante. É uma história, como todo mundo sabe, e todo mundo está relendo, comunitariamente, aqui na nossa igreja, de dor. É uma história de sofrimento.
E, aliás, é preciso dizer que dor e sofrimento fazem parte da vida humana, não é verdade? Nós temos que lidar com a dor e com o sofrimento de tempos em tempos ao longo da nossa jornada. Talvez por isso Deus nos tenha dado primeiro esta abordagem sobre o sofrimento. Deus decidiu falar conosco primeiro sobre o sofrimento, antes de falar sobre qualquer outra coisa. E ao meditar em Jó, nós reconhecemos, né, como eu disse, que a trajetória cristã, ela é muitas vezes marcada por sofrimentos e também por muitas adversidades. Com isso em mente, eu gostaria de dizer a vocês, eu creio que vocês vão concordar comigo, que a humanidade, ela está em crise. A gente não precisa ir longe, basta a gente ler os jornais, assistir os jornais, nós vamos perceber que existe algo que não vai bem na humanidade, ela está em crise. E eu anotei aqui algumas coisas que demonstram isso, né? E eu não quis falar muito do mundo interior das pessoas, porque aí nós enveredaríamos por um outro caminho. Quis falar mais sobre o mundo exterior, porque isso é visível e vocês com certeza vão ter facilidade para entender isso. Nós estamos assistindo, em primeiro lugar, o prolongamento e a escalada de conflitos no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia. Vocês estão acompanhando, não estão? Gente, essa guerra dura mais de 4 anos. E ela está gerando impactos geopolíticos, ou seja, impactos no mundo inteiro, que vão muito além da compreensão do cidadão comum, da pessoa que talvez não seja muito esclarecida. Os ataques que têm sido feitos de ambas as partes estão mirando na infraestrutura dos países e começam a atingir os países vizinhos que a princípio não tinham nada a ver com o conflito. Ao mesmo tempo, né, olhando para esse conflito e para outros conflitos ao redor do mundo, vocês devem ter lido nos jornais, nos noticiários, que a maioria dos países do mundo estão ampliando os gastos com armamento, com armas que são de natureza nuclear e as armas convencionais, e especialmente os drones. Então, existe um investimento pesado, claro, sempre encabeçado pelos Estados Unidos, porque é a potência mundial e estão armados até os dentes. Essa é uma realidade que a gente está assistindo também. Dentro dessa questão de conflitos mundiais geopolíticos, nós estamos assistindo também o conflito no Oriente Médio. A crise em Gaza e agora, por último, essa crise que envolve o Irã, Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Jordânia, Iêmen e assim vai. É um conflito que também não para de crescer. E as tentativas de cessar fogo, os irmãos têm assistido, porque eu acompanho isso de perto, porque me interesso por isso. Porque eu sou, né, um estudioso, né, um crente que estuda escatologia, e vejo nesses eventos elementos muito importantes dos últimos tempos, que creio eu, Deus está permitindo que nós vejamos para que estejamos vigilantes, estejamos atentos àquilo que Ele disse no passado, e aquilo que está acontecendo nesses nossos dias. Então, o que nós estamos assistindo ali no Oriente Médio? O conflito é real, existe uma animosidade muito grande, mas existe também uma perturbação do comércio mundial que começa com o petróleo. Não é só o petróleo, mas é especialmente o petróleo. O comércio não está funcionando como deveria funcionar e o preço do petróleo está volátil, né? Uma hora ele está baixo e uma outra hora ele está muito alto. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Além disso, nós estamos assistindo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, uma crise econômica em ascensão. Não é uma crise pequena, de pequena monta, né? O mundo inteiro, economicamente, dizem os especialistas, está se retraindo. Por quê? Porque as pessoas estão defendendo as suas fronteiras, estão defendendo seus interesses. E o comércio global, que até pouco tempo funcionava fluidamente, não está mais funcionando assim.
Irmãos, eu estou citando esses pontos aqui para dizer que a humanidade está em crise. E que nós precisamos perceber isso. Nós estamos vendo aí um conflito, principalmente entre Estados Unidos, China e União Europeia. E esses três grandes grupos, Estados Unidos, China e o conglomerado da União Europeia, contribuem em muito para a pressão inflacionária que nos afeta todos nós, inclusive aqui na cidade de Goiânia. Um outro elemento que eu queria mencionar aqui, esse último, para a gente poder avançar, é o paradoxo que a gente vive. A igreja evangélica no Brasil continua crescendo. Dizem as últimas pesquisas que ela está crescendo menos do que ela vinha crescendo, mas ela continua crescendo. Então nós somos um povo, uma igreja denominada evangélica que cresce em influência no Brasil, mas ao mesmo tempo nós convivemos com uma onda crescente de perseguição. Os inimigos da igreja evangélica, aqueles que odeiam o evangelho e a sua propagação, não têm vergonha, não têm nenhuma timidez para afrontar a igreja. E eu fico pensando, se a igreja evangélica não tivesse a expressão que ela tem hoje, talvez ela já teria sido esmagada. Mas nós temos ainda uma expressão. Nós somos, dizem as estatísticas, pelo menos 30%. Alguns dizem que mais e outros dizem que menos. Então, convivemos com esse paradoxo. Tudo isso para confirmar, eu estou falando aqui de eventos externos ao nosso coração e à nossa mente. Para confirmar que a humanidade está em crise. Se não estamos bem por dentro, isso vai se manifestar nos relacionamentos pessoais, familiares e também internacionais. Então, essas amostras que eu dividi com vocês nessa noite, elas indicam essa situação de crise. E nós somente podemos concluir nessa noite que precisamos de ajuda, que a humanidade precisa de ajuda. Na verdade, a humanidade precisa de ajuda divina. A humanidade, esse cenário caótico que eu mencionei apenas uma parte dele, ele só vai ser amenizado, eu nem vou dizer solucionado, porque nós sabemos que os eventos vão escalonar em algum momento, mundialmente, globalmente falando, mas eles só vão ser amenizados se Deus intervir poderosa e sobrenaturalmente. E o exemplo de Jó, ele nos ajuda a pensar nessas questões e ele também nos ajuda a aprender algumas lições. E ele vai nos mostrar o Deus em quem vale a pena confiar. O Deus em quem nós podemos e devemos depositar a nossa confiança. Vocês estão se lembrando, devem se lembrar, porque nós estamos lendo juntos, que tudo o que aconteceu com Jó, e tudo que estava acontecendo com ele a essa altura aqui do capítulo 9, é algo que nós sabemos por que estava acontecendo, mas ele não compreendia, ou ele compreendia muito pouco do porquê aquelas coisas estavam acontecendo com ele. A mesma coisa pode estar acontecendo ou sucedendo conosco hoje. Você pode estar lidando com situações muito difíceis e não está entendendo por que Deus está permitindo essa situação ou estas situações na sua vida. E diante de um conflito ou de uma incompreensão de fatos que nos são invisíveis em um determinado momento, o melhor que nós podemos fazer, eu quero enfatizar e repetir, é buscar a ajuda de Deus. Porque Ele é o nosso ajudador. Se nós estamos diante de fenômenos inexplicáveis, nós podemos e devemos buscar a ajuda de Deus. E essa ajuda, gente, eu quero ser claro, olhando para o texto de Jó, olhando para o Velho Testamento e olhando também a partir do Novo Testamento, ela está contida na pessoa de Jesus. Essa ajuda vem, segundo toda a Bíblia, por meio da pessoa de Jesus. E é por isso que nós precisamos conhecer quem Jesus é
e Jó vai nos ajudar a compreender quem ele é nesse texto. Amém? Então, o primeiro ponto de 3 que eu queria dividir com vocês nesta noite. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ajuda com a sua humanidade. Vejam aí no versículo 32, que é o primeiro da nossa leitura, que o Jó deixa claro aqui que ele sentia falta de uma interação em que lhe fosse possível fazer trocas com Deus. Vocês notaram isso? Ele sentiu, né, a falta dessa interação com Deus. Ele diz, ele está falando do Altíssimo, não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Então, ele sentia aqui a necessidade de falar diretamente com Deus. Eu não sei se você já passou por uma crise dessa natureza, de você sentir o desejo de falar com Deus, né, diretamente, de olhar no rosto dele e ele olhar no seu rosto, né? Pois bem, o Jó, ele passou por essa crise. Ele queria falar com Deus assim. E ele queria, quem sabe, ter condições de poder responder as perguntas que Deus lhe fizesse. Ele queria ter essa condição. E eu gostaria de dizer a vocês que em Cristo Jesus isso se tornou possível. Por quê? Porque ele se fez homem. Porque ele se tornou um ser humano como nós somos seres humanos. Diz o apóstolo João que aquele que é a palavra, João capítulo 1, versículo 14, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio, ele habitou entre nós. E em Cristo Jesus, Deus proveu uma capacidade para o ser humano interagir com ele. E uma capacidade de interação aumentada, muito aumentada, não é? É maravilhoso que nós aqui nesta noite saibamos que nos mais altos céus, na glória mais excelsa, está o Deus encarnado, com quem um dia nós vamos nos encontrar. Isso não é maravilhoso? Não é saber que Ele vai estar ali, na pessoa de Jesus, nos aguardando. Isso traz conforto ao nosso coração. Isso pacifica o nosso coração. Porque quando você pensa no Deus eterno, Deus infinito, talvez a mente humana fique perturbada com a sua vastidão, com a sua imensidão. Mas em Jesus nós podemos tocar, nós poderemos tocar nele, nós poderemos acessá-lo. E ele, como ser humano que foi e ainda é, com seu corpo glorificado, entende muito bem as nossas aflições. Entende muito bem os nossos sentimentos. Amém? Então, Jesus ele nos ajuda primeiro com a sua humanidade e com a sua capacidade de interagir conosco, e nós podemos interagir com ele, com a sua capacidade de nos compreender e de alguma forma também de podermos compreendê-lo ainda mais. Agora, o segundo ponto desse texto é que Jesus nos ajuda mediando o nosso relacionamento com Deus Pai. Você vê que apesar do sofrimento que Jó estava passando, e ninguém aqui de nós duvida, né, da imensidão do seu sofrimento, porque foi muito grande mesmo, Jó, ele recebeu de Deus um conhecimento profundo e acurado. Como é que ele recebeu esse conhecimento profundo e acurado? Ele entendeu, de uma maneira muito clara, e eu creio que por revelação, que o seu acesso a Deus somente seria possível pela via de um mediador. Se não houvesse um mediador, o Jó entendeu por revelação, ele jamais teria acesso a Deus, especialmente na condição em que ele se encontrava. Veja aí no versículo 33, depois no 34, né? Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro, leia, mediador, entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém, e na dor dele ele disse isso, que afastasse de mim a vara de Deus,
para que o seu terror não mais me assustasse. Jó compreendeu a sua grande necessidade de um mediador, de alguém que estivesse entre ele e em Deus. E pela fé, ele buscou esse árbitro. Ele buscou esse alguém que pudesse mediá-lo, alguém que pudesse funcionar como uma espécie de ponte entre ele e Deus. Alguém que pudesse funcionar como uma espécie de guia entre ele e Deus. Irmãos, nós estamos falando de um período muito antigo. E Deus estava, não é claro, no meio de todo aquele sofrimento, dando ao Jó a condição de entender isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de 1 João, capítulo 2, versículo 1, onde nós lemos: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um intercessor, um advogado, um árbitro junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um mediador. E o Senhor Jesus Cristo, naquele versículo tão conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele foi categórico ao dar sequência às suas palavras, dizendo que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém tem acesso a Deus Pai, senão por Jesus Cristo. Portanto, o que eu gostaria de dizer a vocês nesta noite, de maneira assim muito clara, é que não há relacionamento com Deus a parte de Jesus Cristo. Eu sei que muitas vozes de pessoas que se afastaram do Evangelho, têm dito coisas absurdas nesses nossos dias. Mas nós temos optado por permanecer ancorados na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que não há acesso a Deus, o Criador de todas as coisas, senão por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nossa busca por Deus, e talvez Deus tenha trazido aqui, nesta noite, alguém que esteja sedento por Deus. Eu me lembro que no início da minha adolescência, Deus colocou no meu coração, na minha mente, uma sede por Deus, uma fome por Deus. E essa sede e essa fome por Deus me levou até a igreja. E ali eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. A nossa busca por Deus, seja da maneira como for, ela será bem-sucedida apenas se nós pudermos contar com um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Amém? Se você está buscando a Deus, se você quer encontrar a verdade, saiba que isso será possível por meio dele, por meio do Nazareno, por meio daquele que viveu entre nós, que habitou entre nós. É por meio dele que você vai encontrar a Deus. Quando nós lemos as Escrituras no Velho Testamento e também no Novo, nós vamos compreender que Jesus Cristo, ele é o cumprimento da palavra do Senhor dada tanto a Eva quanto a Satanás. Vocês se lembram? O Senhor conversou com os dois ali no jardim do Éden depois da queda. E ele disse para Satanás: olha, você vai ferir o calcanhar do descendente dela, mas o descendente, leiam, Jesus Cristo, vai esmagar a sua cabeça. Mas além de ser o cumprimento da palavra de Deus dada a Eva e a Satanás, Jesus Cristo também, de certa forma, é a resposta à oração de Jó. Nesse texto que nós estamos lendo aqui. Porque quem é advogado aqui, muitos irmãos são doutos nesse campo, eu não sou, sabe que vocês operam muitas vezes, né, tanto vocês quanto os agentes de conciliação, para arbitrar, para mediar duas partes que muitas vezes estão em conflito, não é verdade? O advogado, né, ou aquele que trabalha na conciliação, ele vai tentar, né, ligar as duas partes de alguma forma. O advogado, por exemplo, ele vai lidar tanto com o promotor, aquele que está acusando, quanto também com os magistrados, os juízes, que vão julgar as causas. E nesse trabalho, até onde eu tenho conhecimento, né, meu pequeno conhecimento,
eu vejo que os advogados, os mediadores, eles vão usar os recursos legais, os dispositivos que a lei permite para, quem sabe, reaproximar as partes, se possível, pacificamente. Eu participei de uma audiência, conciliatória, e eu me lembro muito bem, da pessoa que estava ali julgando a causa dizer, será que nós poderíamos encontrar um meio termo? Será que poderia haver acordo entre as partes, pacificamente? Queridos irmãos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que ele fosse o mediador entre Deus e os homens. Ele enviou o seu Filho para que ele fosse o mediador entre nós e o Senhor Deus. A nossa mão não pode alcançar ao Deus invisível. Eu sei que muitas pessoas gostariam de tocar em Deus, de poder tocar nele, mas nós não podemos tocar no Deus invisível. Jesus, no entanto, Jesus, todavia, ele é poderoso, ele tem a autoridade para, usando as palavras de Jó aqui, impor as mãos sobre nós e Deus. Jesus tem a prerrogativa de tanto estar tocando em Deus Pai, quanto também de alcançar a humanidade que ele quer redimir. Ele tem o poder de acessar tanto um lado quanto o outro. E quando ele faz isso, é como se ele dissesse assim, vocês que estão em litígio, acalmem-se. Acalmem-se. Jesus é o único que pode fazer isso. Especialmente em relação a Deus, que está irado com o pecado e contra o pecado. Porque não pensem vocês que Deus trata o pecado com desdém, como se ele não significasse nada. Aliás, teólogos liberais ou teólogos que defendem a hipergraça hoje estão trabalhando com esse viés para dizer que não tem problema, que Deus é gracioso, que a graça é maior. Queridos irmãos, que terrível engano e que contradição quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos as Escrituras. Deus sempre tratou o pecado com todo rigor. E a prova disso foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Foi o que aconteceu com o Senhor ali na cruz. Então, o Senhor Jesus Cristo é o mediador. Ele está em condições de mediar uma parte e ligá-la à outra. Ele é o único no universo que pode afastar de nós. Veja aí nas palavras de Jó. Ele pode afastar a vara justa de Deus, diz o versículo 34. Ele pode afastar a vara justa de Deus e impedir que o terror de uma condenação que pode ser eterna nunca mais nos assuste. Porque se tem uma coisa que assusta o ser humano, tenha ele consciência disso ou não, é o juízo iminente de Deus que está no horizonte do mundo e da humanidade. Isso assusta o ser humano. É por isso que uma pessoa que faz o que ela quer, que ela é capitã do seu barco, capitã do seu destino, quando os terrores lhe sobrevêm, essa pessoa fica perturbada. Porque ela percebe que as coisas não estão bem assim como ela gostaria. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode impedir que o terror de uma condenação eterna continue pairando sobre os nossos corações e fazer com que nós possamos desfrutar da sua alegria, da sua paz, do seu amor, do seu cuidado, da sua fidelidade para conosco. Amém? Um terceiro e último ponto, irmãos, antes de nós encerrarmos essa mensagem nesta noite, pensando em Jesus como nosso grande ajudador, é que Ele nos ajuda livrando-nos do medo. Jó já comentou, já falou sobre o medo, e realmente ele estava apavorado, ele estava assustado com a sua condição. E eu gostaria de dizer a vocês que a maravilha de uma comunhão restaurada com Deus, ela jaz no fato de que a relação restabelecida com Deus nos permite abrir o nosso coração espontaneamente, usando os recursos que Deus nos deu, inclusive da linguagem, da fala. Podemos dizer para Deus como nós estamos nos sentindo e as coisas que passam pela nossa cabeça. Quando a nossa comunhão com Deus é plenamente restaurada,
nós ganhamos essa liberdade de poder dizer para Deus como nós estamos nos sentindo. Amém? Isso é motivo de grande alegria, pelo menos para mim. Eu me sinto muito bem quando entro na presença de Deus e digo para Ele, né, dos meus temores, das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas fraquezas. E eu não posso negar que me sinto muito bem depois que eu me levanto dos joelhos. Eu me sinto um novo homem. Um homem renovado naquele momento. O estado de Jó o tornou uma pessoa permanentemente atemorizado. Permanentemente dominado pelo medo. Isso porque todas as certezas que o Jó tinha, elas ruíram. Em meio a todo aquele sofrimento, só sobrou ao Jó, só lhe restou a fé. Porque essa ele não perdeu. Essa não sucumbiu, mesmo em meio àquela terrível aflição. E até que essa fé que ficou com ele ali fosse fortalecida, na medida em que os desdobramentos que Deus estava permitindo com ele lhe acontecessem, ele se viu, né, com a sua fé de alguma forma enfraquecida, ele se viu sozinho. Ele se viu sem forças. Ele se viu enfraquecido naquele momento, diante de situações sobre as quais ele não tinha nenhum poder, que ele não tinha nenhum controle sobre ela. Isso, de certa forma, colocou o Jó, meus queridos irmãos e amigos, numa espécie de cativeiro do medo. Uma pessoa que está no cativeiro do medo é uma pessoa que sempre fica pensando assim: e agora? O que vai acontecer? E agora? Né? Depois dessa calamidade, depois desse mal terrível, o que será que vai acontecer com a minha vida? Mas quando ele imaginou, e graças a Deus porque ele imaginou, e nós aqui devemos também imaginar nessa noite, cogitar isso nessa noite, o mediador, e nós sabemos que o mediador era Jesus, a esperança do Jó voltou ao seu coração, não é? E na esperança do mediador, o Jó, ele criou uma expectativa legítima de voltar a se comunicar com Deus. Veja aí o que ele disse no versículo 35. E ele disse: então, eu faria sem medo, mas não é esse o caso. Eu imagino que o Jó, nesse momento, quando ele disse essas palavras, ele estava suspirando. Porque ele não aguentava mais aquela vida de temores, aquela vida de medo, aquele estado em que ele se encontrava. Mas nós sabemos, nessa noite, que o Senhor Deus já havia providenciado um mediador. Né? No conselho eterno da Trindade Divina, Deus já havia providenciado um mediador, inclusive para o Jó, inclusive para todos os santos que viveram no Velho Testamento e em outros contextos também. Amém? Então eu queria concluir esta breve mensagem nesta noite, aplicando esse texto às nossas próprias vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de propor que todos nós aqui nesta noite admitíssemos humildemente diante de Deus que nós precisamos da ajuda dele. Nós precisamos admitir hoje à noite, não amanhã, não semana que vem, não mês que vem, não ano que vem. Precisamos admitir hoje. Precisamos dizer: Senhor, eu preciso irremediavelmente da tua ajuda. Se o Senhor não me ajudar hoje, eu não vou conseguir. E eu gostaria de dizer a vocês, como nós refletimos nessa noite, que em Cristo Jesus nós podemos interagir com Deus. Por quê? Porque Ele nos fez, Ele compreende os nossos pensamentos, Ele compreende os nossos sentimentos. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos interagir com Ele. Nós não devemos pensar que há entre Deus e nós um silêncio, que Deus está calado. Não, Deus tem falado através da sua palavra. E Deus tem falado sumamente através do seu Filho Jesus. Ele tem falado conosco, não há silêncio entre Deus e nós. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos, como nós
consideramos hoje pela manhã, no Salmo 116, ao ouvir o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. É por isso que nós devemos lê-la. É por isso que devemos separar tempo com Deus, para meditar nela, para prestar atenção no que Deus está falando conosco, no que Deus quer falar conosco. Eu penso que nós também devemos estar abertos a prestar atenção no que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Porque você, quando lê a palavra de Deus, ele fala objetivamente com você. Mas na medida em que você está andando e cuidando da sua vida e fazendo as muitas coisas que você faz, que nós fazemos, o Espírito Santo de Deus muitas vezes testifica no nosso coração e nos dá direcionamentos. Ele fala conosco sobre coisas que devemos fazer e outras que nós devemos abrir mão. Amém? Eu penso que nós podemos dizer como o salmista, lá no Salmo 25, versículo 17. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Liberta-me da minha aflição. Amém? Segunda aplicação para nós. Ir até Deus não é uma jornada solitária. Não é uma jornada solitária. Sabe por quê? O Deus Emanuel, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos guiar até Deus. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é que vai nos conduzir até o momento em que nós vamos contemplar a glória de Deus. Ele é o advogado, Ele é o árbitro, Ele é o mediador, Ele é aquele que vai viabilizar o nosso relacionamento com Deus. Mas confie no que Deus em Cristo fez e faz por você, para viabilizar esse relacionamento. Senhor, eu quero ser seu amigo, como Abraão foi. Me ajuda. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ser capaz de ouvir a tua voz. Eu quero ser capaz de ser realmente um instrumento nas tuas mãos, de forma que as pessoas possam te perceber na minha vida. Amém, irmãos? Terceiro e último ponto, e nós vamos orar encerrando aqui esta mensagem. Invista o quanto você puder no seu relacionamento com Deus, para lidar com possíveis medos com os quais você esteja lidando. Talvez vocês que estão aqui nessa noite tenham alguns medos aí guardados dentro de vocês. Quando nós olhamos para Deus em Cristo Jesus, depositando nele a nossa confiança, vocês sabem o que normalmente acontece? Os medos são dissipados. Lembre-se de Pedro, não é? Quando ele viu Jesus, tanto para ele como para os discípulos, assustador. É um fantasma que nós estamos vendo aqui, mas de repente eles perceberam que era o Senhor, e Pedro teve vontade de andar sobre as águas, né? O Senhor disse, bem, andar sobre as águas. Ele titubeou por um determinado momento, mas o Senhor estava lá para sustentá-lo. E ele pôde olhar para o Senhor, contemplar a presença do Senhor ao lado dele. Portanto, eu quero apelar a vocês, para que nesta noite nós estejamos desviando o nosso olhar dos temores que muitas vezes guardamos conosco, para colocá-los naquele que é fiel. E eu estou falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, pensando nesses pontos, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé para podermos orar juntos. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu penso, lendo a história de Jó, especificamente a partir desse texto, do seu contexto, que Deus desejava e deseja que você saiba que Ele é o nosso maior ajudador. Eu penso que nesta noite, Ele deseja que você deposite a sua confiança plenamente no Senhor Jesus Cristo. Ou quem sabe, se você já fez isso, que você renove a sua fé nele. Que você renove a sua confiança nele.
no seu amor, na sua capacidade de fato, nos ligar a Deus e de nos conduzir até o nosso destino final, até o nosso lar celestial. Você e eu precisamos de ajuda. Essa ajuda vem de Jesus. É a ajuda fundamental, é a ajuda necessária para o dia de hoje e para todos os momentos que Deus tem reservado para nós. Fale com Deus por alguns segundos, reagindo a esta palavra. Quem sabe dizendo para Deus que você compreendeu o que Ele quis comunicar a você através desse texto. Das angústias que Jó vivia, ele conseguiu compreender a necessidade do mediador. E nós sabemos que esse mediador veio e foi até a cruz do Calvário para tomar o nosso lugar. Por isso, eu e você podemos nos alegrar, porque a ajuda está disponível. A humanidade está em crise, mas o povo de Deus tem ajuda. Ajuda que vem do próprio Deus, manifesto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Senhor dos exércitos, louvado seja o teu nome, porque podemos continuar seguindo no trieiro da vida, sabendo que o Senhor é o nosso ajudador. Obrigado porque mesmo que eventualmente nos sintamos sozinhos, mesmo que eventualmente não compreendamos as circunstâncias, o Senhor veio em Cristo Jesus e habitou entre nós, se fez humano, se identificou conosco, para que pudéssemos nos identificar com o Senhor também. Que o Senhor nos conceda a graça de perceber essa grande ajuda que vem até nós, e de com todas as nossas forças te abraçarmos. E de quem sabe podemos dizer para o Senhor, como é bom saber, Senhor, que o Senhor está aqui comigo, nesse momento da minha vida, e em todos os outros momentos que ainda viveremos.